O que aconteceu na sexta-feira, 18 de julho de 2025, mudou definitivamente as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O governo americano, liderado por Donald Trump, anunciou o cancelamento dos vistos de 13 autoridades brasileiras numa decisão sem precedentes na história diplomática dos dois países. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esta medida não atingiu apenas o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, 13 brasileiros tiveram seus vistos americanos cancelados, sendo 8 ministros do Supremo Tribunal Federal e 5 outras pessoas centrais no sistema judiciário e de segurança nacional. A decisão foi anunciada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, através de uma postagem na rede social X, que abalou as estruturas do poder no Brasil. Rubio afirmou que Donald Trump deixou claro que seu governo responsabilizaria estrangeiros pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Segundo o secretário, a suposta caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura que não apenas viola direitos dos brasileiros, mas também atinge cidadãos americanos. O timing da medida não foi coincidência. O anúncio veio apenas horas depois que Moraes determinou a imposição de tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outras medidas cauedes sociais e recolhimento domiciliar noturno. Para a Procuradoria-Geral da República, havia concreta possibilidade de fuga do ex-presidente. Entre os 13 brasileiros sancionados, 8 são ministros do Supremo Tribunal Federal, representando a maioria absoluta da mais alta corte do país. Apenas 3 ministros não foram incluídos na lista: André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Os 2 primeiros foram nomeados pelo próprio Jair Bolsonaro, o que explica sua exclusão da medida. Carmen Lúcia foi uma das ministras atingidas pelas sanções. Conhecida por suas posições firmes em defesa dos direitos humanos e da democracia, Carmen Lúcia é considerada contraditória pelos críticos americanos. Ela sempre foi contra a censura em suas declarações públicas, mas, paradoxalmente, já participou de decisões que resultaram em censura de conteúdos nas redes sociais. Carmen Lúcia foi nomeada pelo presidente Lula em 2006 e já foi presidente da Corte entre 2016 e 2018. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ela é doutora em Direito Constitucional e professora universitária. Dias Toffoli, que já foi presidente do Supremo entre 2018 e 2020, também teve seu visto cancelado. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito do Estado pela mesma instituição, Toffoli foi advogado-geral da União no governo Lula antes de chegar ao STF. Sua presença na lista americana pode estar relacionada ao fato de ter sido advogado de Lula anteriormente, além de sua participação no inquérito das fake news. Toffoli tem sido um dos ministros mais ativos nas decisões relacionadas à desinformação nas redes sociais. Cristiano Zanin, o mais novo membro do STF, foi nomeado por Lula em 2023. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o ministro foi advogado de Lula durante os processos da Operação Lava Jato, o que gerou controvérsia em sua nomeação. Zanin defendeu o ex-presidente em várias instâncias e conseguiu reverter condenações importantes. Sua inclusão na lista americana é emblemática, pois representa a ligação direta com a defesa de Lula. Zanin também tem sido crítico da Lava Jato, considerando que a operação teve excessos e violou garantias constitucionais. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e ex-ministro da Justiça do governo Lula, também teve seu visto cancelado. Dino foi nomeado para o STF em fevereiro de 2024, substituindo Ricardo Lewandowski. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Dino tem doutorado em Direito Constitucional e foi procurador da República antes de ingressar na política. Como ministro da Justiça,
foi responsável por medidas de combate ao extremismo e defesa da democracia, o que pode ter motivado sua inclusão na lista. Dino tem sido crítico da liberdade de expressão total, defendendo que deve haver limites quando se trata de discursos que ameacem a democracia. Gilmar Mendes, um dos ministros mais antigos do STF, também teve seu visto cancelado. Nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002, Gilmar Mendes é doutor em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha. O ministro foi presidente do Supremo entre 2008 e 2010 e é conhecido por suas posições técnicas e por ser coautor de importantes obras de direito constitucional. Uma das declarações mais polêmicas de Gilmar Mendes foi quando ele demonstrou admiração pelo regime chinês, elogiando aspectos do sistema político e econômico da China. Essa posição causou controvérsia e pode ter contribuído para sua inclusão na lista americana. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, também foi alvo das sanções. Barroso, que é doutor em Direito e professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da Corte em 2023. Uma das declarações mais controversas de Barroso foi quando ele disse: "Derrotamos o bolsonarismo", após as eleições de 2022, o que foi visto como uma posição política inadequada para um magistrado. Barroso também classificou a Venezuela como uma ditadura de direita, uma posição que gerou debates sobre sua neutralidade política. Durante uma visita ao Ceará, logo após o anúncio dos cancelamentos, Barroso manteve a serenidade e disse apenas que está cumprindo seu papel constitucional. Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, é considerado pelos críticos como o menos pior entre os citados na lista americana. Fachin, que é natural do Paraná e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi nomeado para o STF pela então presidenta Dilma Rousseff, em 2015. O ministro foi relator da Operação Lava Jato no Supremo e tem sido um dos principais nomes na luta contra a corrupção no país. Sua inclusão na lista americana demonstra que a retaliação não se limita apenas a casos específicos, mas atinge magistrados que atuaram em investigações de grande repercussão. Fachin tem tentado manter uma postura mais técnica e menos política em suas decisões. Alexandre de Moraes se tornou o centro desta crise diplomática. Moraes foi nomeado para o STF pelo presidente Michel Temer em 2017. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também fez mestrado e doutorado, o ministro foi secretário de Segurança Pública de São Paulo antes de chegar ao Supremo. Moraes se tornou relator dos inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos, o que o colocou em rota de colisão com o bolsonarismo. Suas decisões rigorosas contra a desinformação e ataques às instituições fizeram dele o principal alvo da ira trumpista. Moraes é considerado o epicentro das decisões polêmicas que levaram às sanções americanas. Mas a lista não para nos 8 ministros do STF. Outras 5 figuras centrais no sistema judiciário e repressivo também foram atingidas pelas sanções americanas, mostrando que os Estados Unidos não miraram apenas na cúpula da Suprema Corte, mas em toda a cadeia de investigação e repressão. Paulo Gonet, procurador-geral da República, foi a primeira dessas 5 figuras incluídas na lista. Gonet não é ministro do STF, mas ocupa um dos cargos mais importantes do sistema de justiça brasileiro. Nomeado pelo presidente Lula em dezembro de 2023, Gonet é membro do Ministério Público Federal desde 1987. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, ele tem mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutorado em Direito pela UNB. O procurador-geral é coautor do livro Curso de Direito Constitucional, obra vencedora do Prêmio Jabuti em 2008, escrita em parceria com o ministro Gilmar Mendes. A inclusão de Paulo Gonet na lista
É particularmente significativa porque ele foi quem pediu as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro que desencadearam toda essa crise. Foi Gonê quem solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a imposição da tornozeleira eletrônica no ex-presidente, alegando risco concreto de fuga do país e de intimidação a autoridades brasileiras. A Procuradoria-Geral da República, sob comando de Gonet, tem sido rigorosa na persecução penal dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 2022. Paulo Gonet é acusado pelos críticos de agir como braço direito de Alexandre de Moraes, implementando as estratégias do ministro através do Ministério Público Federal. Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado à época das sanções, foi a segunda figura não STF incluída na lista americana. Pacheco, senador pelo PSD de Minas Gerais, exerceu a presidência do Senado entre 2021 e 2023. Sua inclusão na lista americana está relacionada ao que os críticos chamam de omissão institucional. Durante seu mandato como presidente do Senado, Pacheco recebeu dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do STF, especialmente contra Alexandre de Moraes, mas não pautou nenhum deles. Os apoiadores de Bolsonaro argumentam que Pacheco fez parte do aparato que sustentou o que chamam de regime brasileiro, permitindo que os abusos do judiciário continuassem sem resposta do legislativo. A posição de Pacheco era estratégica, pois, como presidente do Senado, ele tinha o poder de dar andamento ou arquivar pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Sua recusa em pautar essas solicitações foi vista pelos bolsonaristas como uma forma de proteger Alexandre de Moraes e outros ministros. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, foi a terceira figura incluída na lista. Lewandowski deixou o Supremo em abril de 2023, após atingir a idade limite para a aposentadoria compulsória, e foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública por Lula, em janeiro de 2024. Como ministro da Justiça, Lewandowski tem sido responsável por coordenar ações da Polícia Federal que são vistas pelos críticos como perseguições políticas. Sua inclusão na lista americana está ligada ao fato de que, como chefe da pasta da Justiça, ele supervisiona as operações da Polícia Federal que executam as determinações de Alexandre de Moraes. Lewandowski tem defendido publicamente as ações do STF e classificou como intolerável qualquer tentativa de pressão externa sobre o sistema judiciário brasileiro. Ironicamente, Lewandowski, que já criticou sanções americanas contra autoridades brasileiras, agora se encontra na mesma situação. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, foi a quarta autoridade não STF sancionada pelos Estados Unidos. Rodrigues assumiu a direção da PF em abril de 2023, nomeado pelo presidente Lula. Como diretor-geral, ele tem sido responsável por supervisionar as investigações mais sensíveis da Polícia Federal, incluindo os inquéritos relacionados à tentativa de golpe de Estado e aos atos antidemocráticos. Andrei Rodrigues atua em estreita colaboração com Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, formando o que os críticos chamam de um trio responsável pelas operações repressivas. Sua inclusão na lista americana reflete o papel central que a Polícia Federal tem desempenhado na execução das determinações judiciais consideradas controversas pelos americanos. Rodrigues tem defendido a independência técnica da Polícia Federal, mas seus críticos argumentam que a instituição tem sido instrumentalizada para fins políticos. Recentemente, Rodrigues classificou as ameaças de Eduardo Bolsonaro como uma covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais e anunciou que incluiria essas ameaças no inquérito que tramita no STF contra o deputado. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, foi a quinta e última figura incluída na lista de sanções americanas. Shor é o delegado responsável pelas investigações operacionais mais polêmicas envolvendo opositores do governo,
especialmente aquelas relacionadas a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Como delegado de primeira linha, Shor tem sido o rosto das operações de busca e apreensão que geram maior controvérsia, executando mandados judiciais em residências e escritórios de investigados. Seu trabalho inclui a condução de investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, atos antidemocráticos e disseminação de fake news. Fábio Shor tem sido alvo de críticas por parte dos investigados, que o acusam de conduzir operações espetaculosas e desnecessariamente ostensivas. Eduardo Bolsonaro mencionou especificamente Shor em suas ameaças, perguntando se o delegado conhece a gente e fazendo referência a um processo administrativo disciplinar que estaria sendo movido contra o deputado na Polícia Federal. A inclusão de Shor na lista americana mostra que as sanções atingiram não apenas os níveis hierárquicos mais altos do sistema judiciário, mas também os operadores que executam as investigações no nível operacional. O que isso significa na prática é que os Estados Unidos não só miraram na cúpula do STF, mas também em toda a cadeia de repressão, desde o ministro que toma a decisão, passando pelo procurador-geral que faz os pedidos, pelo diretor da Polícia Federal que supervisiona as operações, até o delegado que executa as investigações no campo. Essa abordagem sistêmica mostra que as sanções americanas foram cuidadosamente planejadas para atingir todo o aparato que os críticos consideram responsável pela perseguição política no Brasil. As sanções podem ser apenas o início de medidas mais sérias. Existe a possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky, que permite sanções ainda mais rigorosas. A Lei Magnitsky pode impor não apenas a proibição de entrada nos Estados Unidos, mas também o congelamento de bens que essas autoridades possam ter em território americano ou em instituições financeiras que operam com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Além disso, a lei pode impor restrições em linhas aéreas e serviços internacionais, limitando ainda mais a movimentação dessas autoridades. A retaliação americana representa um precedente perigoso nas relações internacionais. Nunca antes na história, um país havia aplicado sanções de visto contra a maioria dos membros da Suprema Corte de uma nação democrática aliada. Especialistas em direito internacional consideram a medida desproporcional e incompatível com os princípios de cooperação entre democracias. O governo Trump justifica suas ações alegando que as decisões do STF brasileiro violam a liberdade de expressão de cidadãos americanos e afetam as operações de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A administração americana argumenta que as ordens judiciais para a remoção de conteúdos das redes sociais e o bloqueio de plataformas como o X configuram censura inaceitável. Por outro lado, as autoridades brasileiras atingidas defendem que suas ações estão em conformidade com a Constituição e as leis do país. Elas argumentam que o combate à desinformação e aos ataques às instituições democráticas é uma obrigação constitucional e que não podem ser intimidadas por pressões externas. A crise diplomática acontece em um momento delicado das relações entre Brasil e Estados Unidos. Trump já havia anunciado tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, que devem entrar em vigor em 1º de agosto, criando um cenário de múltiplas pressões sobre o governo Lula. A combinação de sanções diplomáticas e comerciais coloca o Brasil em uma posição difícil, especialmente considerando que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do país. A situação se torna ainda mais complexa quando analisamos o contexto político interno. O cancelamento dos vistos ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo das medidas cautelares, criando uma percepção de coordenação entre as ações do ex-presidente e a resposta americana. Isso reforça a tese da Procuradoria-Geral da República de que existe uma articulação internacional para pressionar o sistema judiciário brasileiro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março de 2025 com licença parlamentar, tem sido um dos principais articuladores dessa campanha
contra o sistema judiciário brasileiro. O deputado licenciado pediu afastamento do mandato alegando perseguição política e tem trabalhado junto ao governo Trump para pressionar o Brasil. Sua licença de 120 dias terminou no domingo 20 de julho, mas ele anunciou que não pretende retornar ao país por medo de ser preso. Eduardo tem atuado como uma espécie de lobista anti-Brasil em Washington, fornecendo informações e relatórios sobre autoridades brasileiras para o governo americano. Ministros do STF ouvidos pela imprensa avaliam que a lista de alvos parece ter sido elaborada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, como se ele estivesse redigindo atos dentro da Casa Branca. A escolha dos nomes reflete claramente os alvos prioritários da família Bolsonaro e dos investigados que não querem pagar por seus crimes. Essa percepção fortalece a tese de que as sanções americanas são resultado de uma articulação política específica, não de uma análise técnica independente da situação brasileira. O que chama a atenção é que as sanções atingem familiares dos magistrados e do procurador-geral. As sanções americanas não se limitam aos próprios alvos, mas se estendem a seus parentes próximos, criando um constrangimento pessoal além do profissional. Isso significa que cônjuges, filhos e outros familiares dessas autoridades também estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Por exemplo, Luiz Roberto Barroso tem um filho, Bernardo Barroso, que trabalha para o Banco Brasileiro BTG em Miami, e há especulações sobre se ele teria sido afetado pelas medidas. A lista dos 13 alvos das sanções americanas representa mais do que uma retaliação diplomática. Ela simboliza um ataque direto ao sistema judiciário brasileiro e um precedente perigoso para as relações internacionais. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, representando 8 dos 11 ministros do STF, junto com Paulo Goné, da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Pacheco, do Senado, Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, e Fábio Shor, também da Polícia Federal, formam um grupo que agora está no centro de uma das maiores crises diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O governo Trump utilizou a seção 212A3C da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que permite ao secretário de Estado tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada no país teria consequências adversas para a política externa americana. Esse dispositivo já foi usado contra autoridades de países autocráticos como Nicarágua, Rússia e Coreia do Norte, mas raramente contra cidadãos de uma democracia como o Brasil. A reação da comunidade jurídica internacional tem sido de preocupação com o precedente estabelecido. Organizações de defesa da independência judicial consideram as sanções americanas uma forma inaceitável de pressão sobre magistrados que estão cumprindo suas funções constitucionais. O receio é que outros países possam seguir o exemplo americano e usar sanções de visto como instrumento de pressão política. No Congresso americano, senadores democratas já manifestaram críticas às ações de Trump. Um grupo de 11 senadores enviou uma carta ao presidente questionando o que consideram um abuso de poder e pedindo o fim das sanções comerciais contra o Brasil. Os parlamentares argumentam que as medidas prejudicam os próprios interesses americanos e fortalecem a influência chinesa na América Latina. É interessante notar que as sanções atingem magistrados com perfis ideológicos diversos. A lista inclui desde ministros considerados mais progressistas, como Carmen Lúcia e Barroso, até outros vistos como mais conservadores, como Gilmar Mendes. Isso sugere que o critério usado pelos americanos não foi ideológico, mas sim baseado na participação em decisões específicas relacionadas ao caso Bolsonaro. A presença de Dias Toffoli na lista também chama a atenção, considerando que o ministro já foi crítico de excessos investigativos e defendeu posições que favoreceram investigados da Lava Jato. Sua inclusão
demonstra que as sanções não distinguem entre diferentes correntes dentro do próprio STF, atingindo todos os que participaram de decisões consideradas contrárias aos interesses americanos. O caso do procurador-geral Paulo Gonet é emblemático porque ele só assumiu o cargo em dezembro de 2023. Portanto, não participou de decisões anteriores relacionadas ao bolsonarismo. Sua inclusão na lista se deve especificamente ao pedido de medidas cautelares contra Bolsonaro, mostrando que as sanções têm caráter de retaliação imediata. A crise também expõe as limitações da diplomacia brasileira em lidar com um governo americano mais agressivo. O Brasil sempre manteve relações cordiais com os Estados Unidos, independentemente das diferenças ideológicas entre seus governos. A imposição unilateral de sanções contra autoridades judiciárias rompe com essa tradição e coloca o país em uma situação inédita. O timing das sanções não é coincidência. Elas foram anunciadas poucas horas depois da imposição da tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, demonstrando uma coordenação que reforça a narrativa de articulação internacional. Isso dá razão aos argumentos da Procuradoria-Geral da República sobre a existência de uma conspiração para pressionar o sistema judiciário brasileiro. As consequências dessas sanções podem se estender além do período Trump. Mesmo que um futuro governo americano reverta as medidas, o precedente ficará estabelecido e poderá ser usado novamente em situações de tensão diplomática. Isso cria uma nova categoria de risco para magistrados brasileiros que precisam tomar decisões que possam contrariar interesses estrangeiros. A situação se torna ainda mais grave quando consideramos que outros países podem seguir o exemplo americano. Se as sanções de visto se tornarem um instrumento comum de pressão sobre sistemas judiciários nacionais, isso representará uma séria ameaça à independência da magistratura mundial. Para o Brasil, essa crise representa um teste importante de sua soberania e independência institucional. A resposta do país determinará se as instituições democráticas brasileiras podem resistir a pressões externas ou se sucumbirão à chantagem diplomática. O governo Lula tem mantido uma postura firme de defesa das instituições, mas enfrenta pressões econômicas significativas. O impacto dessas sanções vai além do aspecto simbólico. Magistrados e procuradores frequentemente participam de conferências, seminários e intercâmbios acadêmicos nos Estados Unidos. O cancelamento dos vistos impede esse tipo de cooperação internacional e pode afetar projetos de capacitação e troca de experiências entre os sistemas judiciários dos dois países. Eduardo Bolsonaro já sinalizou que as sanções podem se expandir. Em entrevista recente, o deputado sugeriu que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente, também podem ser alvos de sanções do governo Trump. Eduardo relacionou a aprovação do projeto de lei que concede anistia aos condenados nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, a sobretaxa anunciada pelo presidente americano e as demais sanções contra autoridades brasileiras. Segundo Eduardo, Rodrigo Pacheco perdeu o visto porque não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que estavam em sua mesa, fazendo parte do aparato que sustentou o que ele chama de regime brasileiro. O deputado advertiu que Davi Alcolumbre ainda não está nesse estágio, mas certamente está no foco do governo americano, tendo a possibilidade de não ser sancionado se não der respaldo ao regime. Quanto a Hugo Mota, Eduardo mencionou que ele tem a responsabilidade pela lei da anistia na Câmara dos Deputados. As ameaças de Eduardo Bolsonaro não param por aí. Durante transmissões ao vivo, ele tem atacado diretamente autoridades brasileiras, chamando Alexandre de Moraes de psicopata e gangster. Em uma dessas transmissões, Eduardo chegou a ameaçar membros da Polícia Federal, dizendo que se ficasse sabendo quem estava assistindo sua live para delatá-lo, ele iria se mexer. Essas declarações foram classificadas pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues,
como uma covarde tentativa de intimidação a servidores da corporação. A atuação de Eduardo Bolsonaro tem sido apoiada por Paulo Figueiredo, neto do último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, que também está atuando junto às autoridades dos Estados Unidos. Figueiredo disse que os presidentes da Câmara e do Senado foram preservados por enquanto, inclusive a pedido do Eduardo Bolsonaro, mas que todos terão a oportunidade de fazer a coisa certa e uma última chance de escolher o lado do Brasil ou o lado de Alexandre de Moraes. A estratégia dos bolsonaristas parece ser clara: usar a pressão americana para forçar mudanças no sistema judiciário brasileiro. A expectativa é que a ameaça de novas sanções force o Congresso a aprovar a lei da anistia e, eventualmente, o impeachment de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro deixou isso claro ao dizer que se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment de Moraes, a coisa ficará ruim. O Departamento de Estado dos Elections não confirmou oficialmente o alcance da medida anunciada, nem mesmo se isso acarretaria deportação de eventuais parentes que os ministros tenham nos Estados Unidos. Pessoas que participam das discussões afirmam que a restrição de visto só vai poupar 3 ministros do Supremo: Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Isso se baseia em relatórios compartilhados pelos bolsonaristas com autoridades americanas. É importante destacar que os Estados Unidos não informam necessariamente as pessoas que tiveram seus vistos cancelados. O visto é cancelado administrativamente e pronto. Na maioria dos casos, o alvo da medida nem fica sabendo imediatamente. O efeito prático só se dá quando essa pessoa pretende viajar. Ao fazer o check-in digital ou no aeroporto, o visto é checado e a companhia aérea informa que o embarque não poderá ser realizado. Se a pessoa conseguir chegar aos Estados Unidos, ao mostrar seu documento na imigração, será informada que não pode entrar no país e passará pelo constrangimento de ficar numa sala do aeroporto até que possa embarcar num voo de volta. A questão dos familiares é particularmente sensível. Há especulações sobre familiares de ministros do STF que estudam ou trabalham nos Estados Unidos e que poderiam ser afetados pelas medidas. No entanto, deportações imediatas são improváveis no curto prazo, especialmente para quem tem outros tipos de visto ou status legal nos Estados Unidos. A crise gerou uma avalanche de informações, especulações e fake news. Muitos veículos de imprensa brasileiros começaram a divulgar listas de nomes que teriam sido alvos da medida sem nenhum tipo de comprovação oficial. A mídia brasileira especulou, sem citar fontes oficiais de maneira clara, nem nenhum tipo de comprovação, sobre quem exatamente teria sido incluído na relação de Marco Rubio. O governo brasileiro só tem confirmação informal sobre os nomes sancionados pelos Estados Unidos através de fontes em Washington, que confirmaram que auxiliares do secretário de Estado vazaram a lista de potenciais alvos aos bolsonaristas. Foi um vazamento direcionado, segundo fontes do governo federal. Essa informação informal foi repassada pela gestão petista a Luiz Roberto Barroso no STF, criando um telefone sem fio internacional. A única forma de confirmar definitivamente se a lista é verdadeira seria viajando aos Estados Unidos para ver o que acontece na imigração. Até o momento, o governo do presidente Donald Trump não divulgou uma lista oficial de quem teria sido afetado pela decisão da gestão norte-americana. E o Brasil também não recebeu nenhuma informação oficial sobre o assunto. A reação do presidente Lula foi imediata. Ele classificou a medida como arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Segundo Lula, a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. O presidente também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em encontro que não estava previsto na agenda oficial, onde a crise com os Estados Unidos também foi debatida.
A Associação Nacional dos Procuradores da República também se manifestou, repudiando a medida e classificando-a como uma inaceitável tentativa de intimidação e desrespeito à soberania nacional e ao princípio da não intervenção. Segundo a entidade, a medida é um gesto desproporcional e incompatível com a trajetória de Paulo Gonet, que é descrito pela organização como um membro respeitado do Ministério Público Federal, com atuação marcada pela defesa da Constituição e das leis brasileiras. A ANPR reforçou que o Ministério Público e o Poder Judiciário no Brasil atuam de forma independente e que nenhum agente público deve ser punido por cumprir sua função constitucional, especialmente por um governo estrangeiro. A associação informou que está acompanhando o caso de perto e prestando apoio institucional ao procurador Paulo Gonet. Essa crise diplomática sem precedentes coloca em questão não apenas as relações entre Brasil e Estados Unidos, mas também o futuro da independência judicial em democracias ao redor do mundo. Os 13 nomes agora sancionados pelos Estados Unidos se tornaram símbolos de uma disputa maior entre soberania nacional e pressão internacional, entre independência judicial e interferência externa. A pergunta que fica é se essas sanções conseguirão seu objetivo de pressionar o sistema judiciário brasileiro ou se, ao contrário, fortalecerão a resistência das instituições democráticas do país. A história dirá se essa foi uma vitória estratégica do trumpismo ou um erro diplomático que enfraqueceu a posição americana na América Latina. O que é certo é que os nomes de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Rodrigo Pacheco, Ricardo Lewandowski, Andrei Rodrigues e Fábio Schor entraram para a história como símbolos da tensão entre soberania nacional e pressão internacional. Suas trajetórias profissionais agora estão marcadas por essa crise diplomática sem precedentes, que testará não apenas suas convicções pessoais, mas a própria resistência das instituições democráticas brasileiras diante da maior pressão externa já exercida sobre o sistema judiciário nacional.